como é que a gente deve lidar com o tarefeiro, facilitador, que está passando por quadros de obsessão e muitas vezes são afastados do trabalho espiritual da casa espírita? Com vocês. Olha, se o tarefeiro está passando por um processo obsessivo, existem algumas tarefas que a gente deve evitar que eles participem. Eu disse algumas. A tarefa da mesa mediúnica, é bom que ele não seja, não participe dela. O trabalho de atendimento fraterno pelo diálogo, é melhor que ele não participe dessa atividade. Por quê? Porque são atividades que a gente está com o canal muito aberto com o mundo espiritual. Tanto o atendimento fraterno, como a tarefa da mesa mediúnica, são atividades que exigem muita sintonia com o mundo espiritual para você poder acolher melhor, atender melhor, então tem que estar assim. Mas não é correto a gente afastar a pessoa da tarefa espírita. Aí não. Por quê? Porque ele precisa, a tarefa espírita é a terapêutica. Então, ele não vai para a mediúnica, mas ele vai para o trabalho assistencial, gente. Ele vai distribuir sopa, ele vai cortar legume, ele vai carregar fardo de cesta básica, ele vai ajudar nas coisas que sejam relacionadas com os aspectos do socorro ao semelhante. Mexer uma panela de sopa, meter uma conchona dentro de um panelão para distribuir, meu Deus, isso é muito bom. Trabalhar na parte da arte pode ajudar, integrar o coral para poder estar cantando e sintonizando com coisas positivas. Não deixar ele inventar muita coisa na arte, não. Mas para integrar o coral, bacana. Não pode dar muita asa, se ele está em processo obsessivo, para ele trazer ideias de arte. Não. Deixa ele participar do coral bonitinho, legalzinho, que ajuda muito. Então, existem tarefas que é muito importante que ele participe. E há uma tarefa essencial para ele, que é a tarefa de atendimento espiritual. Bota o cara no atendimento, para ele ser atendido no atendimento espiritual, não para que ele seja trabalhador, mas que ele possa ser ouvido, ser acolhido, ser protegido. Eu lembraria aqui que o Centro Espírita A Caminho da Luz, de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, tem um trabalho tão legal de atendimento espiritual lá, Rubens, que ele tem um dia da semana que é para atender só trabalhador, tá? Tem um dia da semana que o trabalhador está com algum problema espiritual, venha nesse dia. Isso só tem trabalhador, o trabalho não tem outras pessoas, é só para nós. Então, é uma maneira da gente se cuidar, né? Cuidar do cuidador. Agora, não é correto que a gente venha a afastar a pessoa da tarefa espírita, mas de algumas atividades, aí tudo bem. Agora é o momento de nós acolhermos essa pessoa, levá-lo para o grupo de estudo, levá-lo para a tarefa assistencial, para o grupo de arte, para as tarefas de evangelho no lar, ele participar para implantar evangelho no lar na casa dos outros, porque tudo que movimentar com o esforço dele na busca de uma conexão vai ajudar bastante. Mediúnica, não é conveniente, não é? E assim também o atendimento fraterno pelo diálogo, a gente pode, de acordo com o grau da sua situação de obsessão, pode ser evitado porque ele pode dar maus conselhos, né? Ele pode dizer para a pessoa, gente, isso que você está passando é muito, eu estou pior que você acredita? E aí pega, em vez de atender, vai contar a vida dele para pessoas. Minha vida está um inferno, meu amigo, está um inferno, eu estou querendo até me matar. Aí não adianta você ter uma pessoa fazendo atendimento fraterno se ela está dessintonizada. É o exemplo de um cirurgião no hospital. Se o hospital observa que aquele cirurgião está com algum transtorno, não está bem, nós não podemos, por caridade, não, ele é espírita, vai fazer a cirurgia, não pode. Ele vai ser afastado dessa atividade da cirurgia, mas ele não pode se afastar do hospital. Pelo contrário, agora ele precisa do hospital para cuidar dele.
E ele não vai querer que os colegas dele olhem para ele com um olhar de preconceito, mas não é o grande cirurgião, não é o grande trabalhador espírita que está há 20 anos na casa espírita, como que pegou uma obsessão? Vai ver? Coisa boa ele não é. Entendeu? É isso que nós temos que tirar da casa espírita. Quando nós nos olharmos no espelho e olharmos os nossos companheiros, nós vamos pensar, nós somos todos almas capengas tentando caminhar. Nós todos somos almas que trazemos ainda um lado sombra considerável, mas estamos aqui buscando aprender, treinar, brilhar a luz. Tirar a capa da perfeição, da arrogância, porque tem os dois lados. Se ele estiver obsediado mesmo severamente, uma subjugação, não, mas se ele tiver num grau de obsessão simples, e ele já souber, já viu o diagnóstico mediunicamente, já sabe, já viu, já percebeu, ele pode ficar envergonhado de ir para a casa espírita, porque e a minha máscara de espírito de luz? Onde é que eu guardo? E, por outro lado, a casa espírita também a gente traz aquele preconceito. Olha, afastou porque está perturbado, boa coisa não fez. Ou, como eu já ouvi muitas vezes, sabe por que perturbou? Porque deixou o trabalho tal. Ele tem 10 trabalhos, ele deixou um, perturbou porque ele esqueceu de ir no 10º. Gente, a gente ouve isso direto. Eu já vi um outro assim, Sâmia. Você está com obsessão, mas você abandonou o trabalho? Não abandonou. E por que você está perturbado? Não estou entendendo. A gente faz umas amarrações difíceis. Então, vamos começar a praticar dentro da casa espírita tudo que nós aconselhamos para os outros. Vamos ver os outros com compaixão, aceitá-los do jeito que eles são. E que eles nos aceitem como nós somos. Gente, hoje eu estou ruim, hoje eu estou chorando. Ontem eu fiquei com uma raiva, fiquei impaciente, briguei com meu sogro. Isso faz bem da gente poder falar. Que os nossos grupos de estudo, de estudo de livro dos médiuns, do evangelho, do que for, tenham um momento considerável para o estudo do texto e um momento considerável para nós conversarmos sobre esse estudo nas nossas vidas. Gente, isso que está falando aqui no evangelho, que a gente tem que amar até o inimigo. Olha, lá em casa eu não consigo, não. Nós temos que dar essa abertura para nós nos apresentarmos. É assim que nós vamos nos curar. Então, esse companheiro, ele deve ser, dependendo do grau, se ele está num grau muito difícil, ele não vai conseguir fazer nada, mas ele não pode se afastar de vocês. Às vezes, vocês vão precisar ir até a casa dele e dizer: podemos fazer o evangelho no lar com vocês? Às vezes ele não tem condição de participar, mas vocês se reúnem com a família na sala e façam esse evangelho com o carinho que vocês têm tantos anos por ele. Vocês vão descobrir como lidar e o que fazer se pensarem de forma amorosa. Só um detalhe, se ele se afastou, se foi ele que se afastou, não deve ser o presidente da casa que vai atrás dele, porque vai parecer uma coisa institucional. Tem que perguntar no grupo quem é o mais próximo dele, quem é o amigo mais amigo. Então, é você que vai visitá-lo. Você vai lá, você vai vê-lo, porque ele não vai ter a sensação de ser cobrado. E aí, tem uma frase boa que eu aprendi quando eu era bem novinho, assim, tipo a Sâmia, eu aprendi essa frase. A frase era assim: existe muita diferença entre colocar o coração na vida dos outros e colocar o nariz. Então, entre colocar o nariz na vida alheia e o coração na vida alheia, tem uma diferença enorme. A gente tem que aprender a fazer essa diferença aí.